andamos a ficar com a cabeça vazia ou com dificuldade de encontrar as coisas que colocamos em demasia lá dentro e ficam por isso mal arrumadas. E sendo assim, para acompanhar a nossa capacidade de manter a atenção, que é também cada vez menor, tem tudo de passar a ter menor duração. E porque estamos todos a ficar com déficit de atenção, as histórias vivem em loop para nos manter conectados. Porque hoje é domingo, espreitamos a revista do Expresso e lá encontramos um trabalho das jornalistas Helena Bento e Joana Pereira Bastos sobre o nosso cérebro, que está mais alerta, mais acelerado e mais atrofiado. Você precisa ser capaz de ficar sozinho com os seus pensamentos e de colocar a sua atenção só naquilo que realmente importa. Porque essa, indiscutivelmente, é uma das habilidades mais valiosas nessa nova era em que estamos vivendo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, ou X, como agora se chama, WhatsApp, jogos, aplicações, notificações. Vivemos com uma carga de estímulos que está a ter um forte impacto no nosso cérebro. O pior é que, mesmo depois de ouvir este episódio ou ler o ensaio das jornalistas do Expresso na revista, nenhum de nós vai mudar de vida. Faça esta pergunta a si próprio. Quando foi a última vez que desligou o ecrã, smartphone, tablet ou televisão, para ficar entregue a si próprio, a pensar na vida, nos outros, a imaginar o futuro, a olhar o além? O mais provável é que apenas 2 ou 3 pessoas, se tanto, das milhares que vão ouvir este episódio, se lembrem de quando foi que isso aconteceu pela última vez. Nunca consumimos tanta informação, sejam notícias, entretenimento, coisas sem interesse nenhum, e nunca o nosso cérebro esteve tão desarrumado. Vemos, ouvimos, lemos, mas não prestamos grande atenção. Fazer com que isso aconteça, com que tomemos atenção, por um breve instante que seja, é um grande negócio. Antes que o seu cérebro frite, leve-o ao ginásio das coisas simples da vida. Quando acabar este episódio, desligue o telemóvel e sente-se a olhar o céu. Pode ser que ainda consiga ser criativo e aprender a deixar o seu cérebro dar de si o melhor que tem lá dentro. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Helena Bento, viva Joana Pereira Bastos. Helena, as pessoas estão a ir cada vez mais a uma consulta com queixas de perda de memória e falta de atenção. Quais são os sintomas? Olá, bom dia. Efetivamente, há cada vez mais pessoas a procurar ajuda por dificuldades de atenção e memória. Segundo um dos especialistas com quem nós falamos para este trabalho, o neuropsicólogo Miguel Coutinho, as pessoas queixam-se de não conseguir manter o foco, de ter dificuldade em reter informação ou de demorar mais tempo a fazer tarefas que antes faziam mais rapidamente. Ou então muitas dizem que estão a falar... ou estão a falar com alguém e de repente não se lembram do que é que essa pessoa estava a dizer. E o mais curioso é que muitas destas pessoas têm 30, 40, 50 anos e procuram ajuda porque acham que estão a entrar num processo de demência mesmo. Só não sou eu por causa da idade, sou um bocadinho mais velho, mas esses sintomas também os tenho. São as redes sociais que estão a condicionar a forma como funciona o nosso cérebro, ou é tudo, ou todo o mundo digital em que vivemos, os jogos, as notificações, as aplicações? Sim, não são apenas as redes sociais, mas também todo o contexto que nos rodeia. Nesta era, a chamada era do smartphone e do smartwatch, estamos permanentemente a ser expostos a uma sobrecarga de estímulos, com mensagens de WhatsApp a cair, de e-mails a cair também, notificações de notícias, de campanhas promocionais, que obrigam realmente ao cérebro a um funcionamento para o qual
não está biologicamente preparado. Joana, de que forma é que o nosso cérebro é afetado? É apenas um déficit de atenção generalizado? O que é que está a acontecer ao cérebro das pessoas? Olá, Paulo. Pois como a Helena dizia, toda esta sobrecarga de estímulos está permanentemente a disputar e a reclamar a nossa atenção. E para não perder nada, o que acontece é que nós estamos sempre a saltar de tarefa em tarefa, ou seja, estamos sempre a interromper aquilo que estamos a fazer para desviar o foco e prestar atenção a outra coisa. Só que isso tem um custo. E, por exemplo, a capacidade de manter a atenção, ou pelo menos a capacidade de concentração, de manter uma atenção sustentada, parece estar a diminuir, como têm mostrado vários estudos. Uma investigação norte-americana, por exemplo, que tem vindo a ser conduzida ao longo dos últimos 20 anos, mostrou que o tempo médio de atenção numa qualquer tarefa no ecrã baixou de 2,5 minutos em 2004 para 47 segundos atualmente. Mas isso não é apenas a capacidade de atenção que está a diminuir. Ou seja, a informação passa a ser processada de uma forma mais superficial e, portanto, acaba por ter implicações a outros níveis. Prejudica o raciocínio, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas, reduz a produtividade, afeta a memória. Se isso é assim com toda a gente de uma forma geral, pergunto e sendo a atenção cada vez menor e durante cada vez menos tempo a memória, o que é que se passa com os jovens das novas gerações que já nasceram neste ambiente digital e têm um desenvolvimento cerebral a acontecer neste ambiente? Ou seja, alguém que nasceu com o digital, o cérebro que devia estar a desenvolver-se de uma forma, o que é que está a acontecer? Sim, o problema é que toda esta sobrecarga de estímulos tem um impacto ainda mais poderoso nas crianças e nos jovens, porque durante a infância e nos primeiros anos da adolescência o cérebro ainda está em desenvolvimento e é um período crítico para a construção das redes neuronais que são responsáveis pelos mecanismos da atenção, nomeadamente pela atenção sustentada, que é fundamental, por exemplo, para a capacidade de aprendizagem. E, portanto, nesta fase em que ainda há uma grande plasticidade do cérebro, as coisas ainda estão muito a desenvolver-se, o ambiente a que se é exposto tem um impacto muito forte no próprio desenvolvimento. E há estudos, aliás, que apontam que pela primeira vez as gerações mais jovens estão a apresentar um pior desempenho em algumas dimensões cognitivas avaliadas em testes, incluindo em testes de inteligência. Claro que se pode dizer, e nós fazemos essa salvaguarda no artigo, claro que se pode dizer, mas se calhar há novas capacidades que estão, ou há capacidades que estão a melhorar. A desenvolver-se. É verdade, mas nos testes que são habitualmente e nas dimensões que são habitualmente medidas e nestes testes padronizados, de facto está a haver uma degradação do desempenho. Helena, nós como vamos ficando viciados nas redes sociais, nos jogos, nas aplicações, eu estou-me a lembrar que todas as semanas eu, como a maior parte das pessoas, somos avisados, pelo menos disto, o tempo que passamos nos ecrãs, não é? E são números assustadores, de facto. Até porque se lê hoje cada vez mais nos ecrãs, livros, jornais, etc. Ficamos também viciados nas aplicações que nos monitorizam o vício que nós temos, é isso? Sim, efetivamente esta capacidade de desligar é tão grande que até para o conseguirmos fazer recorremos muitas vezes à própria tecnologia. Sabemos que realmente há cada vez mais aplicações que medem o tempo de utilização do telemóvel, como estavas a referir, que fazem outro trabalho por nós, como por exemplo bloquear notificações ou impor limites diários de acesso às redes sociais. Depois também há outros exemplos de aplicações que, enfim, com esta promessa de nos ajudar a desacelerar através de exercícios de respiração ou a meditação guiada. E realmente é paradoxal porque usamos aplicações para nos protegermos dos efeitos das outras aplicações. Das aplicações. Qualquer dia tem que se fazer uma para nos proteger dessa que nos vai avisando o que é que andamos a fazer. Brain rot foi a palavra do ano 2024 para o dicionário Oxford. Significa cérebro podre ou apodrecimento cerebral. É expectável que nas próximas gerações existam alterações biológicas do nosso cérebro que respondam aos estímulos que estamos a receber agora? Efetivamente, o que se sabe é que o cérebro desenvolveu-se ao longo de milhares e milhares de anos num contexto muito diferente daquele que existe agora. E esta mudança toda da revolução digital é algo que é algo que aconteceu muito rapidamente, de uma forma muito disruptiva, mas também é algo muito recente. Por exemplo, sabemos que o primeiro iPhone é de 2007, as redes sociais também só começaram, o uso das redes sociais só começou também a aumentar muito depois disto,
E o que se sabe é que o cérebro demora várias gerações a adaptar-se. Neste momento, o que está a acontecer podem ser ou serão alguns ajustes que implicam então aquilo que a Joana falou também, esta perda de capacidade de atenção sustentada, que efetivamente já se está a observar, mas é possível que ao longo das próximas gerações o cérebro se vá adaptando e eventualmente podemos assistir a melhorias em capacidades que não eram medidas até agora ou que não eram tão valorizadas. Graças a que eu estou a pensar nisto e a olhar para a capa da revista e o cérebro a minguar, não é? Lá dentro depois a foto o desenho é outra, a ilustração é outra, é tudo o que ocupa o nosso cérebro, as diferentes aplicações e redes sociais e etc. Joana, o smartphone transformou-se numa extensão do nosso cérebro, passou a ser impossível viver sem ele? O que é que está a acontecer connosco? Não? Nós, às vezes, mais uma vez dou o meu exemplo, se me esqueço do telemóvel em casa, posso já ir a meio do caminho, volto para casa porque não posso passar o dia sem ele, não é? Sim, eu acho que toda a gente já sentiu isso e muitas pessoas até sentem ansiedade quando por alguma razão estão afastadas do telemóvel, ou mesmo quando desligam ativamente o acesso à internet, por exemplo, porque têm que estar concentradas em alguma tarefa para não serem interrompidas. Mas há aqui uma sensação de que podem estar a perder alguma coisa de importante ou alguma mensagem a que teriam de dar resposta, e isso gera aqui um sentido de alerta que também é causador da ansiedade. Enfim, que também acaba por dificultar a própria capacidade de concentração, como estávamos a falar há pouco. Mas a questão é que os smartphones são de facto propositadamente criados e concebidos e desenvolvidos para serem viciantes. E não só os smartphones, as próprias redes sociais, enfim, tudo está montado para captar a nossa atenção e para, de alguma forma, fazer com que nós estejamos permanentemente a repetir o uso, a não parar. Por exemplo, o próprio feed, o facto do feed das redes sociais ser potencialmente infinito faz com que seja difícil parar. Temos aquela sensação de poder fazer um scroll, não é? E de haver sempre mais qualquer coisa para ver. Isso também acontece, por exemplo, no streaming, não é? Com aquela coisa do próximo episódio a começar automaticamente, sem nós termos que pôr play, não é? Estamos a ver uma série, acaba a série, o outro episódio começa logo a seguir. Os episódios são cada vez mais curtos e com cenas muitas vezes repetidas também, não é? Isso também está a mudar desse ponto de vista. O consumo indireto de informação ou entretenimento perde espaço para o streaming, mas é só essa alteração, ou o ver e ouvir quando queremos, ou para nos manter agarrados o guião das histórias também tem que ser alterado? Era sobre isto que eu estava a pensar. Sim, eu acho que neste momento parece que toda a lógica da ficção é orientada para se adaptar a esta redução do tempo de atenção dos espectadores. E é engraçado porque o Matt Damon, por exemplo, que há relativamente pouco tempo produziu um filme para a Netflix, depois foi dar uma entrevista a um conhecido podcast norte-americano, e em que ele dizia que a Netflix lhe tinha dado indicações precisas para ter de haver logo, a ele e a outros, de uma forma geral, tem de haver logo ações muito intensas logo nos primeiros minutos para captar a atenção do... Exatamente. Tem de haver logo ações muito intensas, tem de haver com muita frequência reviravoltas, portanto momentos de tensão na ação para nos manter, enfim, atentos e a querer ver. Os diálogos, por exemplo, há indicações também da Netflix para que os guiões sejam muito simples, com enredos muito simples, e para que os principais momentos do enredo sejam repetidos várias vezes e sejam redundantes, até do ponto de vista dos diálogos. Porquê? Porque se parte do princípio que o espectador, enquanto está a assistir ao filme ou à série, está ao mesmo tempo a olhar para o telemóvel. E está. Até quando está a conduzir, agora vemos todos isso. Exatamente. Nas estradas, a todo momento estamos a olhar para o telemóvel, é verdade. Exatamente, e portanto tem de haver, há toda esta nova forma de fazer ficção, que já é curioso, e nós contamos isso no artigo, já existia de alguma maneira nas telenovelas, porque as telenovelas eram um produto especialmente orientado para o público feminino, que foi sempre um público que esteve disperso. Tinha outras tarefas para fazer. Porque normalmente estava a ver os episódios enquanto fazia tarefas domésticas, por exemplo, e portanto já havia alguns destes mecanismos de ficção já eram utilizados. A questão é que agora esta desatenção é generalizada, é permanente e é transversal a todos os públicos, e portanto tudo se está a orientar para esta nova forma de consumir a informação. É no entretenimento e de alguma maneira também na informação, não é? Na própria informação, as televisões e o streaming já têm algumas destas características que tem o
o entretenimento. Deixa-me só acrescentar uma coisa que é uma nova tendência que se calhar as pessoas que nos estão a ouvir já repararam, que é uma nova tendência na ficção, que é o microdrama, que são episódios tanto são séries, mas com episódios de cerca de 1 minuto e meio, apenas. Porque é a síntese do episódio? Não, são os próprios, chama-se microdrama, começou na China em 2024, em 2025 já foi um formato que superou as receitas de bilheteira de todo o cinema. Neste momento na RTP já estrearam 5 séries de microdrama que estão disponíveis na RTP Play. Eu não sei, tenho que passar isso de conta. São filmadas... YouTube também já tem muito isso, não é? Pequenas e todos os grandes estúdios já estão a apostar nisto. São histórias que são filmadas na vertical para serem vistas no telemóvel e que têm episódios de 1 minuto e meio, que é mais ou menos o tempo de atenção das pessoas. Helena, porque é que a nossa atenção passou a ser um bem tão valioso para as multinacionais digitais? Agora, o que estava a lembrar a Joana, o negócio está sempre a desenvolver. Como é que isto se transforma em dinheiro? Sim, de facto, neste mundo saturado de informação e de conteúdo e de estímulos, a atenção tornou-se um bem muito escasso e precisamente por isso altamente valioso. Portanto, quem conseguir prender esta atenção ganha a possibilidade de influenciar escolhas, hábitos de consumo e as mais variadas decisões. E aqui nas plataformas digitais, como sabemos, o tempo de permanência é convertido em receita publicitária altamente dirigida e é isso que sustenta o modelo de negócio. Ou seja, quanto mais tempo lá passamos, mais anúncios vemos, mais dados geramos e maior a probabilidade de consumirmos produtos ou serviços. Portanto, o próprio utilizador é ele próprio o produto. A fonte, exatamente, do negócio. Já na parte final do ensaio que as duas escrevem na revista este fim de semana, é citado um investigador que diz, eu vou fazer aqui uma citação um pouco mais longa, há provas robustas de que a pressão incessante para maximizar o tempo passado no telemóvel através de conteúdos que exploram a indignação e de algoritmos super inteligentes, amorais e orientados apenas para o lucro é extremamente prejudicial. Há níveis recorde de sofrimento psicológico, diz ele, solidão e raiva, há cada vez mais polarização política, xenofobia, racismo, misoginia. Sabemos o que está a acontecer e as pessoas começam a reagir, diz ele. Portanto, há aqui algum otimismo. E eu acrescento uma outra nota de otimismo, a sentença desta semana contra a Meta e a Google por terem sido negligentes ou desenharem aplicações viciantes. Pode vir a mudar a realidade de tudo o que estivemos a falar até agora? Sim, desde logo porque há mais processos a correr em tribunal semelhantes a este que deu origem agora a essa responsabilização da Meta e da Google e no fundo o desfecho deste processo pode abrir um precedente para a responsabilização das plataformas. Sim, não há o dinheiro da multa que vão pagar que é grande, são mais de 10 milhões, não me lembro o valor exato, mas isto multiplicado por milhares de processos que possam acontecer. Sim, e realmente há vários. E por outro lado, enfim, também vem contribuir para aumentar ainda mais esta consciencialização pública em relação aos riscos dos ecrãs, que enfim, que é um tema que se tem falado muito, e nota-se que as pessoas começam a perceber riscos, inclusive nelas próprias, e sinais do impacto disto nas suas vidas, e efetivamente já se observam alguns sinais de mudança. Por exemplo, alguns estudos já apontam para alguns sinais de saturação digital, o tempo médio de permanência nas redes sociais a nível global está a baixar. Eu redes sociais, por exemplo. E era viciado em redes sociais e deixei de ter. Sim, esse tipo de decisões, mas também usar cada vez menos. E há aqui também outros sinais que começam a surgir e que esse investigador, o Graham Burnett, com quem falámos, também sinalizou, e que são movimentos interessantes, por exemplo, um aumento à escala global da venda de livros, um aumento muito substancial da venda de livros. Sim, a questão é que os livros não é a mesma coisa, obviamente. Por exemplo, as minhas filhas leem livros no Kobo, ou seja, já é no ecrã, já compram, mas também até porque colecionam livros com capas especiais, mas a maior parte da leitura que fazem já é no Kobo. Mas mesmo os livros físicos, a venda de livros está a aumentar, incluindo nos jovens. Estão a surgir mais clubes de leitura, tertúlias. Assiste-se, por exemplo, a um aumento da procura por atividades mais relaxantes, incluindo alguns fenómenos muito curiosos, como, por exemplo, os livros de colorir para adultos, que estão a ser um autêntico fenómeno de vendas em todo o mundo, incluído em Portugal. E, portanto, há estes
sinais de saturação digital, como dizia a Helena, e que as pessoas começam a perceber os riscos, a perceber o impacto que isto está a ter nas suas vidas e a procurar outro tipo de atividades. E é isso que também está a dar algum otimismo, que o investigador dizia. Ele dizia, enfim, as condições são absolutamente catastróficas neste momento, mas às vezes é perante... no fundo para Exatamente, outra vez. é aí que as pessoas E sentem a vontade de mudar. O próprio investigador até integrava um movimento, no fundo, de resistência, ou seja, também se percebe que há aqui existe ou está a nascer um certo ativismo também em relação a estas questões da atenção. Sim, E temos mesmo um grupo de pais, eu já fiz mais do que um episódio, de pessoas que estão a defender regras para a adolescência, e temos visto os próprios governos a criar algumas regras. O telemóvel já não pode ser levado para todas as escolas em todas as idades. Não é? Sim, em relação às crianças, têm vindo a ser, cada vez mais países têm vindo a aprovar regulações restritivas, quer nas escolas, quer mesmo em relação a uma tentativa de regulação das plataformas, mas falta em relação aos adultos. E aí nós, aliás, terminamos um bocadinho o artigo com essa ideia, com os especialistas a dizer: há aqui decisões que são individuais e que a mudança começa nas vidas de cada um, não é? Pronto, porque nós todos sabemos que, enfim, que temos um bocadinho esta questão do vício telemóvel está presente em quase todos. Eu o vício telemóvel tenho, mas eu julgo que era impossível viver sem redes sociais. Há vários anos que não tenho redes sociais e é facílimo. Exatamente. Há um investigador que acaba, aliás, o artigo a dizer: para a nossa própria segurança temos todos que aprender a viver em modo avião, pelo menos durante alguns períodos. Mais para ler na revista: a rotina dos diplomatas portugueses num dos países mais pobres do mundo e na capital de um país em guerra há 4 anos. Alguns deixam a família para trás, outros seguem com ela para as novas moradas. São o rosto de Portugal 24 horas por dia, 365 dias por ano. De prisioneiros de guerra, pugilistas e bailarinos para as massas. A história do método do movimento corporal de José Pilates, que, um século depois, é uma tendência. O mercado global dos estúdios de Pilates valia 137 mil milhões de euros em 2023 e até 2032 espera-se que cresça mais de 11% ao ano. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.